século XVIII, as 13 colônias inglesas haviam alcançado grande progresso econômico. As que mais prosperaram foram as colônias do Centro-Norte. Para diminuir os prejuízos decorrentes na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra estabeleceu impostos sobre o açúcar e a lei do selo às colônias. Os colonos rejeitaram os impostos, alegando que não possuíam representantes no parlamento. Os colonos boicotaram o comércio inglês. A coroa voltou atrás em suas medidas, mas estabeleceu o imposto sobre o chá. Esse também foi boicotado pelos colonos. O governo inglês determinou o fechamento do porto de Boston e enviou tropas às colônias. O primeiro Congresso de Filadélfia manteve fidelidade às colônias, à metrópole, mas em 1775 a guerra começou. George Washington foi nomeado comandante das tropas coloniais. No dia 4 de julho de 1776 foi proclamada a independência dos Estados Unidos. Na Declaração de Independência foram colocados os princípios iluministas. Após a vitória de Saratoga, os franceses enviaram auxílio aos Estados Unidos e a guerra terminou em 1781. Pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos da América. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estes eram os princípios entoados pela multidão que, em 1789, tomou as ruas de Paris durante a Revolução Francesa. Estes princípios eram inspirados diretamente nos ideais do Iluminismo. A Revolução lutou contra o absolutismo, porém, o povo não compreendia estes ideais. Não sabia o que era iluminismo e era facilmente manipulado pelos líderes da época. Neste período, viveu Lavoisier, cientista experimentalista. Lavoisier demonstrou que a respiração nada mais é do que a lenta combustão de matéria orgânica, utilizando o oxigênio, e é inteiramente semelhante ao que ocorre com uma lamparina ou uma vela acesa. Lavoisier também descobriu a lei da conservação de massas, e diz: matéria não se cria nem se destrói, se transforma. Marat, um dos mentores da Revolução, tinha também aspirações à ciência. Certa vez apresentou um trabalho a Lavoisier, para que este o apresentasse na Academia Francesa de Ciência. Lavoisier não viu nenhuma qualidade no trabalho que justificasse a apresentação e recusou-se a fazê-lo. Isso irritou profundamente Marat, que desde então passou a perseguir Lavoisier em seu jornal. Marat foi assassinado por Charlotte Corday. Morreu pouco mais de um ano antes da trágica morte de Antoine Laurent Lavoisier. O ambicioso Marat tramou a morte de Lavoisier e, ironicamente, não pôde assisti-la. Eram dias difíceis em plena França revolucionária. Iniciava-se o regime do terror. E a par desta revolução, ocorria uma outra, no silêncio dos laboratórios. Lavoisier estava à frente desta. Com seus estudos, Lavoisier revolucionou a química. A balança de precisão, o calorímetro, foram alguns de seus instrumentos de trabalho. Apresentou seus experimentos sobre a respiração animal na Academia de Ciências da França, em novembro de 1791. Era um período da Revolução Francesa em que o desespero e a crueldade de alguns extremistas do novo regime turvavam o esplendor das novas ideias.
Após descrever seus experimentos sobre a respiração animal, Lavoisier concluiu seu discurso na academia, afirmando: gostaria de concluir minha apresentação com um pensamento consolador. Para ser recompensado pela humanidade e para pagar um tributo à nação, não é necessário ser chamado para escritórios públicos e brilhantes que trabalham para a organização e regeneração de impérios. Os médicos podem também realizar funções patrióticas no silêncio dos seus laboratórios e de seus estudos. Eles podem aumentar, através do trabalho, diminuir o grande número de doenças que afligem a humanidade e aumentar a felicidade e o bem-estar do homem. E se eles tiverem contribuído, através de novos caminhos que abriram para prolongar a vida média dos seres humanos de alguns anos, mesmo por alguns dias, devem também aspirar o glorioso título de benfeitores da humanidade. Domingo, 8 de maio de 1794. Com a morte de Lavoisier, a academia se intimidou. Ninguém ousou protestar. Somente o matemático Lagrange, indignado, se manifestou e disse: levaram não mais que um momento para cortar aquela cabeça. Contudo, uma centena de anos talvez não sejam suficientes para produzir outra como aquela. Todos que ofereciam resistência ao regime do terror eram executados. Nesta nova Inquisição, as pessoas eram perseguidas, não por motivos religiosos, mas por sua posição política. Porém, os ideais revolucionários que depuseram a monarquia, ironicamente permitiram a subida ao poder de outro monarca. Napoleão Bonaparte, que aproveitando-se do caos instaurado durante o regime do terror, coroou a si mesmo, intitulando-se imperador. Napoleão e seus generais foram considerados grandes heróis, mas pilharam riquezas e saquearam obras de arte. Ao final das guerras napoleônicas, cerca de 2.500.000 pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa. Ao final das guerras napoleônicas, cerca de 2.500.000 pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa.